Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa segunda videoaula, ao qual nós estaremos falando aí, né, sobre a estrutura dos projetos, né? Então, diante de nossa disciplina, Tópicos Especiais em Gestão Pública, né, e Gestão Municipal, nós estaremos aí trabalhando a estrutura do projeto, né? Lembrando que nós falamos lá que o projeto tem início, meio e fim, na primeira videoaula, nós damos continuidade, né? Agora falando um pouquinho sobre essa estrutura, sobre as áreas de conhecimento do projeto. O objetivo dessa videoaula, né, é discutir as áreas de conhecimento do projeto, falando um pouquinho sobre o escopo, sobre o tempo, custos, qualidade, recursos humanos, né? E fazer uma estrutura analítica aí do projeto. Então, cada projeto tem sua estrutura, né? Cada projeto aí vai ter os seus cronogramas, né? Seus cronogramas orçamentários, seus cronogramas de custos, né? Vai ter o cronograma de tempo, qual o tempo que vai ser gasto para desenvolver cada atividade, cada tarefa dentro do projeto. Então, é importante a gente estar atento a essas informações. Os projetos eles apresentam duas características, né? A primeira é sua temporalidade, né? Que, em outras palavras, né, todo projeto ele vai apresentar aí um início, meio e fim, né? Ele tem prazo para começar e prazo para terminar, né? Então, o Carvalho ele fala o seguinte, que a temporalidade, né, não significa curta duração. Dois projetos podem durar de 2 semanas a anos, né? Destacamos ainda que, embora o projeto acabe, seu produto, nós falamos sobre isso na primeira videoaula, né? O resultado, ele pode perdurar por longo período de tempo, por isso nós falamos, né? Da questão das pirâmides, né? Foi um projeto que já dura longos anos aí, né? Aqui trago um exemplo, né? Por exemplo, o projeto de construção da usina de Itaipu foi realizado nas décadas de 80, mas a usina ela continua gerando energia até hoje, né? E a segunda característica refere-se à singularidade, né? Então, qual o produto ou serviço que se procura desenvolver? Então, é aquilo que eu falei, eu não posso pegar o mesmo projeto e aplicar várias vezes. Eu não posso pegar o projeto, ele é singular, ele vai determinar ali, né? Qual o produto ou serviço que se procura. E ser desenvolvido no prazo, né? Ter o prazo para isso. Então, a singularidade ele possui um significado bem característico, pois, né, singular significa que projeto sempre envolve a realização dos objetivos singulares, né, repetitivos, caracterizados como inéditos, portanto, né, trabalhos que não tenham feito antes da mesma maneira e geram produtos únicos até o momento do seu encerramento. Então, além dessas duas características, né, nós temos que olhar aí também, dentro do projeto, né, a complexidade, né, o nível de complexidade. Então, vocês podem observar aí que a singularidade, na complexidade, a gente vai ter que olhar também os riscos, né, do projeto. Então, essa complexidade e o risco das metas, né? Justamente porque, se você não analisar esse risco das metas também, você tem que visar aí cumprir, né, com o objetivo principal do projeto. Então, você tem que fazer esse rigor das metas, né? Assim, essa abordagem pondera e propõe estratégias de gerenciamento diferentes em função das características próprias dos projetos, então, de cada projeto, do projeto em análise, né? Então, nós temos aí, se formos considerar uma visão global do que deve ser feito, né? Pode-se ter as bases aí para desenvolver um marco de ação geral, ou escopo geral, que dará vida ao projeto. Então, nós começamos a falar aí agora dessa estrutura do projeto, né? Então, o escopo do projeto ele é visto como um marco referente, né? Onde serão detalhados
todos os elementos e os tempos necessários aí para atingir o objetivo, né? Então, os projetos eles vão se caracterizar aí pela elaboração progressiva, né, de maneira geral, né? O escopo descrito, ou seja, o início, o objetivo do projeto vai se tornando mais explícito e detalhado, né? E quanto maior complexidade, isso é importante a gente destacar, quanto maior a complexidade e incerteza do projeto, maior a dificuldade de gerar uma boa compreensão dos objetivos, né? E aí vai ter aquela dificuldade de inicialização, né? Então, por isso que há essa necessidade da elaboração progressiva dos projetos, né? Então, o PMBOK, né, esse guia PMBOK, ele mostra, né, que o termo pode ser referenciado em dois marcos, né, que é escopo do produto, onde vai ter as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado, e o escopo do projeto, né, que é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto. Olha aí, serviço ou resultado, com as características e funções específicas. Então, o escopo do projeto, ele encontra-se em meio a um triângulo, né, que a gente fala o tripé. Nós vamos estar falando sobre isso, esse tripé, para que os seus vértices em concomitância possam equalizar e assegurar aí um projeto com sucesso e qualidade. Então, esse triângulo é chamado de triângulo das restrições, né? Porque ele delimita o objetivo e a descrição do projeto, e o tempo e o custo disponibilizado. Então, o escopo ele precisa possuir uma visão clara, né? Onde mostra aí, onde vai ser estabelecida essa singularidade, né? Dos projetos e os seus respectivos níveis de complexidade, né? Não esquecendo os rigor das metas. Então, agora, podemos começar a estudar essa gestão do escopo, né? Ou seja, o marco geral. Nós falamos na videoaula 1 nessa questão do gerenciamento do projeto, né? Nós falamos da questão do gerenciamento do projeto. Então, o gestor do projeto, né? O gerente de projeto, ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento. Ele precisa ter conhecimentos, né? E ele vai ajudar, né, no desenvolvimento de todo o processo do projeto, então, de todas as atividades. Então, precisa ter um gerente. Tanto que eu peço para vocês, nesse fórum, eu coloquei dois vídeos, né, de um planejamento e execução de um projeto, de um planejamento e execução. Então, é importante, vocês vão ver lá dois vídeos, né? Parte 1, parte 2, o vídeo Rosalina e o piano. Aí vocês vão ver que esse vídeo, ele mostra desde um planejamento, né? Do projeto até o encerramento. Então, são etapas importantes que devem ser seguidas. Então, o projeto ele não pode ser seguido de qualquer jeito, ele não pode estar toda hora mudando de qualquer jeito. Um projeto, por isso nós falamos que ele vem de forma progressiva, né? E isso é importante. Então, a gestão, né, do projeto, ele começa, né, a estudar aí o escopo geral, projetar esse escopo geral. E por meio dessa gestão será administrada a qualidade e o sucesso do projeto, né? Então, precisa-se administrar essas restrições do escopo geral, os prazos e os custos, né? Então, nós temos que tomar cuidado. Esses três elementos da gestão do projeto, que é o escopo geral, os prazos e os custos, né? Muitos projetos, às vezes, eles não são executados pelas questões dos prazos, pelas questões dos custos, e aí nós precisamos estar atento a isso. Então, desse modo, esses três elementos da gestão do projeto estabelecem os limites e os eixos, né, da gestão macro, sobre o qual há uma gestão. Então, essa gestão é em função de quê? Dos recursos e custos a serem orçados. Então, o projeto ele demanda recursos, e tem projetos que vai demandar de muitos recursos. A empresa, a empresa privada, a gestão pública,
ela tem esses recursos. Então, também dá sequência aos tempos de cada uma das fases do projeto que visam cumprir com um prazo legal. Nós precisamos cumprir os prazos. Tem um cronograma de prazo, né? Tem um cronograma que a pessoa A, ela vai desenvolver tal atividade e essa atividade ela tem um tempo, porque isso demanda custo. Então, se tem uma atividade que vai ser desenvolvida, ela tem um prazo de 1 mês. Então, esse 1 mês já é previsto o custo disso. Agora, se essa atividade ela gasta 2, 3 meses, já alterou minha planilha de custos. Já alterou. Então, precisa estabelecer esses limites entre esses eixos, né? A sequência do tempo do projeto, ele precisa ser concluído, ele precisa, né? Justamente porque nós precisamos, através em função dos recursos, né? E aí pode ser o recurso financeiro, pode ser o recurso de tempo, atingir esses objetivos, né? Nós precisamos atingir esses objetivos. E aí tem o tripé que eu falei com vocês, né? Esses 3 elementos aí, né? São os eixos de gerenciamento, né? Que é da qualidade, que é o tempo, o esforço e o custo, né? Que nós falamos. E aí, pessoal, em toda gestão, sempre há uma demanda de administração dos processos, né? Então, nesse sentido, esse gerenciamento do escopo geral ele é interpretado em 5 fases, em 5 etapas, né, de processo, né? Xavier, ele fala o seguinte, que tem a iniciação dessa etapa, a primeira etapa é a iniciação, então é o projeto de autorização formal, né, de um novo projeto ou da continuação de um projeto. Então, lembra lá atrás que eu falei que poderia ser o projeto, ele tem início, meio e fim, mas o projeto acabou, eu posso dar continuação de um projeto, mas eu tenho que ter um novo projeto, né? Planejamento de escopo, né? É o projeto de elaborar e documentar as estratégias para desenvolvimento do trabalho, então, irá gerar o produto ou serviço, é esse o objetivo, né? Definição do escopo é o processo de subdivisão dos resultados do projeto em componentes menores e mais gerenciáveis, então não posso fazer um escopo, né? Não posso fazer uma definição do escopo grande demais, né? Então, a gente cria essas subdivisões justamente para apresentar melhores resultados, né? E conseguir aí também, né, gerenciar melhor o projeto, né? Verificação do escopo, né? É o processo de obtenção da aprovação formal do escopo do projeto por parte de seus interessados. Então, quando a gente está numa administração privada, né, essa verificação é por parte da diretoria, que são os investidores. Agora, quando é a questão da administração pública, né, e aí essa aprovação, né, ela tem que passar aí, segundo a lei, né? Então, eu não posso, né, eu preciso ver a questão dos recursos, se os interessados nesse projeto, né, eles vão fazer essa aprovação formal. Pode ser um projeto de lei, pode ser outro tipo de projeto, mas que tem que ser segundo as formalidades da lei, né? E a quinta etapa, né, é o controle e alteração dos escopos, né? Então, é preciso controlar as mudanças, né? As mudanças no escopo durante a execução do projeto. Então, eu preciso fazer com que o projeto funcione. Por isso que esse gerente de projeto, né, gestor do projeto, ele é de fundamental importância aí para gerir o projeto, para que o projeto ande, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Essas alterações que você vai ter no projeto pode implicar em custos, né? E a gente volta na administração pública tem isso, né? Às vezes o projeto ele demanda mais recursos, né? E quando é uma empresa privada é mais fácil obter os recursos. A empresa ela tem ou não os recursos, ela pode financiar.
E quando parte da administração pública, ela tem que ter aprovação desses recursos também, né? Então, o escopo geral e o seu respectivo gerenciamento serve como base para atingir aí as diversas atividades e tempos a serem executados. Então, hoje, né, existe mais um elemento a ser considerado aí, quais são os impactos ambientais. Então, esse projeto, né, que vai ser desenvolvido, quais são os impactos, tanto ambientais, né, os impactos ambientais, tanto externos como internos, né? E como eles podem ser atenuados aí dentro da gestão de projeto. Então, se eu pegar uma empresa que ela visa ampliação que seja ah, ela vai, por exemplo, trazer uma empresa de resíduos sólidos, tóxicos, né? Resíduos tóxicos. Qual é o impacto que isso vai trazer, tanto interno como externo, né? Então, se a gente for olhar isso pela questão pública, será se a população vai aceitar que tragam para a cidade, né, fábrica de resíduos tóxicos aqui, que seja feito isso aí? Então, tem que saber também quais são os impactos que isso vai gerar. E como, né? E como esses impactos, né? Eles podem ser atenuados aí dentro da gestão de projetos. Ok? E aí, pessoal, quando eu falei com vocês da questão de gerenciamento de projetos, né? Ele precisa, tanto o projeto público como o privado, eles passam aí por elementos administrativos semelhantes, né? Principalmente referente à questão de recursos, né? Porque esses são escassos aí na economia. Então, a eficiência da gestão de recursos, e lembrando que eficiência está relacionada aos recursos, a eficácia ao resultado. Então, eficiência na gestão de recursos, ou seja, né, utilizar de melhor maneira possível os recursos, né, é fundamental para cumprir as metas delineadas no escopo do projeto, seja público ou privado. Então, tanto o projeto público quanto o privado, essa eficiência na utilização dos recursos é fundamental, né? Porque dentro de uma empresa, se foi feito um projeto, né, e nesse projeto demandava um recurso, sei lá, de 10 milhões, você começa a gastar 15, 20, será se houve eficiência na utilização dos recursos ou foi o escopo do projeto que foi mal desenvolvido, mal projetado? Então, tem que tomar cuidado. Então, o gerenciamento do projeto, ele possui um vínculo direto com a gestão dos recursos, né? Que deve levar em conta 3 eixos, olha aí, que são críticos, né? São pontos críticos, que é a qualidade do projeto, a qualidade que vai ser ofertada, né, o tempo e custo. Esse é o que a gente fala, né? Qualidade, tempo e custo é esse tripé da gestão de recursos, são pontos críticos, né? Porque às vezes pode acontecer aí, e outra, para a administração pública, por exemplo, os projetos eles têm que apresentar qualidade, tempo e custo. Não pode ser uma obra cara que não apresente aí uma qualidade, uma melhora. Não pode, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E aí nós precisamos, né, desse gerenciamento para aprimorar o máximo dos recursos, né? Tanto, tanto na gestão pública, né? Às vezes o pessoal fala, ah, não, mas a gestão pública é diferente. Não. Na realidade, o gerente de projeto, nesse gerenciamento de projetos, tem que ter essa eficiência na utilização dos recursos. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas na administração teve um mau projeto. Às vezes ele foi mal gerenciado, às vezes ele foi mal planejado, né?
Mas aí eu tenho que tomar cuidado, que existem, né, elementos da gestão de projeto público que mudam, né? Principalmente se considerar o objetivo, né? No caso do projeto público, deve estar em função do bem comum da sociedade, né? E aí, no caso de uma empresa privada, ela busca aí uma melhoria, que pode ser de um desenvolvimento de um produto novo, pode ser uma melhoria tecnológica, mas que ao final vai trazer benefícios para ela, para a empresa, né? Então, os elementos na área pública que deve prestar atenção é procurar seguir o máximo as necessidades e satisfação da cidadania. Ou seja, na administração pública, os projetos são voltados, né, para necessidade coletiva, né? Então, a satisfação da cidadania. Então, procurar aumentar a vida útil dos serviços, visando sempre a excelência, e não somente em função do mercado ou lucro. Então, olha aí, a administração pública, ela não vai, né? Ela não somente, ela não vai em encontro aí, porque a administração privada, ela vai em função do mercado e do lucro em potencial, né? E procurar aí o aproveitamento dos recursos humanos e financeiros em função das leis, olha aí. Então, tem que tomar cuidado. Na administração pública, né, tem que se, tudo é feito em função das leis, né, e diretrizes orçamentárias que são estabelecidas pelo Estado, ok? Nós vamos estar falando lá na aula 3 e 4 de logística na administração pública, a gente vai ver isso. Tem compras que vai seguir lei. Eu não posso comprar de qualquer forma. Não é igual se compra na administração privada. Então, eu tenho que seguir aí, né, que esses recursos, né, até porque o gestor ele tem que prestar conta. Ele tem que prestar contas. Não que, no caso do privado não tenha que prestar conta, tem que ser prestar todas as contas. Você projetou um custo, né? Se teve um aumento de custo, esse custo tem que ser justificado. Tem que ser justificado. Só que é aquela questão, na administração privada é mais fácil, que o dono da empresa, o investidor, né, ele vai determinar se a sua justificativa ele vai aceitar ou não, se ele vai dar continuidade ou não no projeto. Agora, na administração pública, você vai ter que captar mais recursos, né? E aí, pessoal, tem um fato interessante na administração pública que ela precisa, né, da ajuda das organizações privadas para desenvolver parcerias que buscam essa melhoria aí, né? Essa parceria pública-privada que busca desenvolver projetos de melhoria para a população, né? A gente vê vários projetos aí de melhorias que perduram, né? Até de um simples projeto de uma empresa, uma parceria pública, que uma empresa ela toma conta de uma praça. Aquilo ali é um projeto que foi desenvolvido e a empresa ela vai pagar aí funcionários, né, que às vezes são funcionários dela, para desenvolver aquela atividade ali, ué. Então são parcerias que buscam, né, um desenvolvimento aí, uma melhoria coletiva. Então muitos projetos, né, eles precisam aí ser levantados em parceria técnica, né, e recursos do setor privado. Principalmente porque muitas vezes a complexidade técnica ou conhecimento específico de uma área demanda de parcerias, né? Aqui tem um exemplo clássico disso aí, ó. Podemos observar na exploração do pré-sal, que determinada que a demanda de muita complexidade e conhecimento técnico. Então, o governo ele faz parcerias, né? Outro exemplo disso pode ser nos projetos de construção, né? Desde uma escola até uma estrada. Então, se tem aí essas parcerias, onde o conhecimento específico das construtoras pode ajudar muito em projetos, né? Então, olha aí, essas parcerias, elas são importantes, né? Elas são muito importantes. Nós temos que pensar também, né, que essa integração, né, esse papel essencial aí no gerenciamento de projetos. Na medida que
cria condições possíveis para o desenvolvimento adequado do projeto. Então, essas parcerias, elas são parceria público-privada, ela tem a trazer benefícios, né? Justamente visando aí o bem da sociedade, né? Então, o processo de integração leva em conta ingredientes, porque, veja bem, pessoal, se a gente não faz, se o Estado não fizer essas parcerias em busca, às vezes, de conhecimento, o projeto pode ser bem custoso, porque ela vai ter que desenvolver conhecimentos para depois realizar um projeto. Então, se ela pode montar essa parceria de conhecimento, por que não desenvolver? Né? Então, ela traz tanto ingredientes aí nessa parceria, pode ser interno ou externo, né? E aqui fala, assim, essa integração deve fazer parte integral do escopo geral do projeto, né? Porque esse escopo ele abrange todo o processo que visa, né, elaborar e documentar gradativamente o marco das tarefas. E os cronogramas, e esses cronogramas, eles visam ir atingir os objetivos, né, que são delineados pelo projeto, né? Lembrando que tudo isso é dentro do prazo previamente estabelecidos, né? Então, o escopo geral, ele vai ter, né, lá no objetivo, né, desse escopo, deve justificar a sua criação, né? Então, olha aí, nós precisamos justificar essa criação. Então, a informação que servirá para que o gerente de projetos e sua equipe, né, possa apresentar as necessidades do negócio sobre o qual o projeto foi criado. Então, essa justificativa, se eu for pegar no âmbito da empresa, né, é essa justificativa aí que vai ajudar o gerente a negociar os recursos para o projeto, né? E dentro desse escopo, né, deve ter o objetivo do projeto. Então, uma vez estabelecida essa justificativa, é preciso deixar claro quais são as intenções do projeto. Ou seja, quais são suas metas quantitativas, quais os resultados esperados, né? E normalmente os projetos com objetivos bem declarados são aqueles que mostram explicitamente os alvos de prazos. Olha aí, custo e qualidade. Olha o tripé aí, olha o tripé. Tempo, custo e qualidade esperados, né? E aí tem o produto do projeto, né? Aquele que espera entregar ao final. O que você espera entregar ao final? Então, esse resultado aí, ele pode ser permanente ou durar muito tempo, né? Então, essa informação, ela deve conter uma descrição sucinta, clara do projeto do trabalho, né? É isso que nós temos que cuidar. Então, nós temos que levar em consideração o escopo do projeto, que vai montando essa estrutura que nós fomos falando, né? Então, o projeto, dentro dessa estrutura analítica dele, ele precisa de um detalhamento e desdobramento dos tempos e das atividades. Então, nós temos aí, pessoal, é importante destacar que se tem ferramentas, né, conhecidas aí que vai ajudar na gestão de projetos, né? Ele vai ajudar. Existem ferramentas tecnológicas, né? Como, né, o WBS, né? WBS, que é uma ferramenta que conta como uma estrutura analítica dos projetos. Então, se tem ferramentas hoje para isso, que vai ajudar nessa estrutura e no desenvolvimento do projeto. Você vai alimentando os dados do projeto e, a partir daí, ele vai elaborando, né? Então, essa estrutura analítica dos projetos, né, ele deve ser vinculada às atividades e tempos de execução do projeto. Então, ela precisa ter o objetivo, que vai ser por meio do qual identifica o que será entendido. Qual o objetivo? As entregas, por meio do qual os serviços e recursos vinculados aí, né, ao trabalho a ser feito, o orçamento, né? Eu preciso ter um cronograma de orçamento, quanto que vai gastar, quais são os valores que foram demandados aí para desenvolvimento do projeto. E eu preciso também, dentro dessa estrutura analítica dos projetos, responsabilidade, né? Quais são os responsáveis, né? Que vão se identificar aí
a mão de obra, as responsabilidades de direitos respectivos dos funcionários que fazem parte. Então, essa responsabilidade aí, ela é um ponto importante para a determinação dos recursos humanos, né? Então, nós precisamos conhecer essa estrutura analítica, estrutura e análise de projetos, né? E aqui, pessoal, como eu falei com vocês, dentro dessas fases do projeto, dessas etapas, né, nós temos a fase de iniciação, né, execução, monitoramento, controle e encerramento, né? Mas se a gente pega que os projetos, aí nós estamos falando aqui, tem uma informação aqui que eu comentei com vocês na aula, na videoaula 1, né? Seja a necessidade de levantar um só projeto ou um portfólio de projetos. Então, portfólio de projetos são vários projetos, né? Então, cada projeto possui, né, ciclos, fases e ciclos que visam atingir os objetivos aí. Então, os projetos, né, eles existem, nesses projetos, né, existem três grandes etapas, né, que é o início do projeto, né, o desenvolvimento e encerramento. Então, o início é aquela proposta e os requisitos, né? O desenvolvimento dos projetos, que são as especificações, né? O Baseline, né? Que é o ponto de referência que vai ser o monitoramento das atividades, né? O progresso, o aceite, né? E aí vem o encerramento, né? Dentro do encerramento aí, a aprovação e o fechamento. Então, por meio desse ciclo de vida, né, que vai observar os passos, né, a ser seguido durante a vida do projeto. Lembrando que o projeto ele tem início, o meio e o fim, né? E busca aí justamente esse ciclo aqui, essas três etapas, né, justamente que são esse ciclo para atingir os objetivos. Então, essas fases, né, após executar essas fases, tem o encerramento, né? E o início das operações estruturadas, né? Então, podemos dar exemplos aqui disso, um projeto de construção para levantar uma fábrica de peças para a indústria automotriz, né? E um projeto especificamente privado, né? Um projeto para construir uma usina hidrelétrica, como o caso atual da usina do Belo Monte. Um projeto para construir um terminal de ônibus urbano em uma cidade em crescimento, né? Então, o projeto de construir, por exemplo, um terminal, eu preciso ter o e-mail, o desenvolvimento e o encerramento do projeto. Eu não posso fazer um terminal de ônibus e durar a vida toda para fazer, né? O desenvolvimento do projeto, então, nós fizemos o início. Aqui, o desenvolvimento do projeto, né? Todo o projeto, né, ele parte, todo o desenvolvimento do projeto, ele parte já previamente do escopo aprovado, né? Então, a partir do desenvolvimento, né, passa-se a planejar o detalhamento do trabalho do projeto. Então, os prazos que serão cumpridos, a estrutura de custos, né, os recursos a se aplicar, a qualidade mínima. Então, todas essas preocupações, né, deverão estar expressas nos planos. Então, toda fase pode ser representada financeiramente por meio de um fluxo, né? Um fluxo de caixa e um controle orçamentário. Então, tudo que tiver desembolso, o custo, né, pode-se fazer um fluxo de caixa aí e ser o controle orçamentário, né? Os projetos têm somente cronogramas físicos, os quais mostram como vai ser o controle do tempo, olha aí, em função de uma agenda já estabelecida. Então, eu preciso ter, né, esse acompanhamento aí, com o maior nível de controle, né, e visão dos elementos referentes aí, relevantes em função da dinâmica e necessidade. Eu preciso ter um cronograma físico, né? Então, levando esses elementos e uma necessidade de ter uma agenda, né, dos cronogramas a serem cumpridos, podemos levantar um documento que possa mostrar aí e acompanhar o controle. Então, eu desenvolvo
um cronograma de tempo, né? Eu vou lá e desenvolvo um cronograma de tempo. Então, aqui está um modelo sumário, né? Só um modelo sumário das atividades de um projeto, tem os objetivos. Então, aqui é um modelo, tá? E aí, cada modelo é adaptado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua empresa, né? Então, tem os objetivos. Olha aqui, eu tenho um sumário dos prazos a ser desenvolvido pelo projeto, tá vendo? Os custos, né? A gestão do projeto, olha a estrutura analítica do projeto, o cronograma de agenda, olha aí, os anexos. Então, tudo isso, né, eu preciso desse controle de todas as atividades, né? E aí eu tenho o encerramento do projeto, né? Então, todo projeto, ele tem, né, o final dele, né? E no caso de gestão de projetos, o prazo é programado, né? Já tem um prazo programado de vida, né? E o encerramento, ele define isso aí, a etapa final dos processos, né? Então, tem o início, o planejamento, o controle, a execução e o encerramento do projeto. Então, tem que tomar cuidado, pessoal, porque o encerramento do projeto, né, ele é feito sobre dois grupos. O primeiro é o fechamento de cada fase do projeto, né, que cabe aqui armazenar os dados referentes às análises, os sucessos e os fracassos de cada projeto, arquivar as informações sobre as diversas gerências do projeto. E o segundo procedimento refere-se ao encerramento total de todos os contratos executados. Isso é importante. Eu preciso ter eu preciso ter uma planilha, né, com todos os contratos, se eles foram encerrados, né? E verificando aí, né, todas as contas a pagar pendentes desse projeto. Então, ele deve ser bem detalhado, né? E observar, né, os procedimentos devem ser aplicados nessa etapa. Então, aqui é um detalhamento dos procedimentos, tá vendo, de encerramento, né? Por exemplo, organizar a documentação em função de toda a equipe, quem é o responsável, né? Encerrar o contrato, quando for o caso, da unidade fiscalizadora do projeto, quem é o responsável por isso. Então, todas essas pessoas, a gente tem que ver se todos os contratos foram encerrados. E se tiver alguma pendência, resolver, né? Aqui são as referências, e aí a gente mostra como é que funciona essa estrutura do projeto, né? Nós mostramos como é que funciona essa estrutura. Vejam lá, assistam o vídeo da Rosalina o piano, né? Parte 1 e 2, e vocês vão ver, né? Eles vão mostrar, né? Tudo isso que nós falamos aqui, o planejamento, o escopo, o objetivo, esse encerramento, tudo isso está mostrado claramente lá no vídeo. Então, utilizem do vídeo para que vocês possam aí, né, conhecer como é que funcionam os projetos. E por mais que seja simples o projeto, que o projeto ele seja um projeto pequeno, ele tem todo um planejamento, ele tem toda a definição do objetivo, do escopo, né, da vaseline, onde vai ter o monitoramento das atividades. Então, tudo isso tem que ser colocado. Tá bom, pessoal? Então, aproveitem aí esses conteúdos, né? E bons conhecimentos para vocês e até o próximo vídeo. Abraço para vocês e bons estudos. Não esqueça de ir lá nos fóruns, tá bom? Abraços.